Então, até chegar na minha cozinha, armazenar meus produtos, guardar tudo, higienização de caixas térmicas, ir para minha casa e colocar a cabeça no travesseiro para dormir é 2 horas da manhã todos os dias. Então, eu durmo 2 e acordo 6, 6 e meia. A empresa está 100% no celular, você trabalha 100% 24 horas com o seu telefone. Então, de certa forma, você não consegue se desligar, você não tem muito um horário para iniciar e um horário para terminar. É difícil você admitir pra todo mundo que você tá quebrado mesmo. Porque geralmente quando você quebra, as pessoas te olham de um jeito diferente, como se você fosse incompetente. Mas não é porque você é incompetente, tá? As coisas acontecem. A internet adora uma história de sucesso. A loja que começou pequena e viralizou, o empreendedor que largou o emprego e ficou rico, a marca que nasceu na cozinha de casa e virou império, o jovem que abriu um negócio pelo Instagram e agora vende para o Brasil inteiro. Venderam pra gente a ideia de que empreender é o atalho para a liberdade. Trabalhar do sofá, fazer o próprio horário, não ter chefe, viver daquilo que ama. Mas quando a tela do celular apaga, quando a chapa esquenta, quando o imposto chega, quando o fornecedor cobra, quando o cliente some e quando a conta não fecha, a história é bem diferente. Empreender também é acordar cedo, dormir tarde, precificar com medo, responder cliente fora de hora, pagar funcionário antes de pagar a si mesmo e aprender no susto o que ninguém ensinou antes. Afinal, por que abrir uma empresa no Brasil pode ser tão solitário, tão exaustivo e ao mesmo tempo ser tão romantizado? A gente costuma tratar o empreendedorismo como 2 abordagens, né? Uma é a abordagem do empreender por oportunidade e a outra abordagem, que majoritariamente é o que acaba acontecendo no nosso país, é o empreendedorismo por necessidade. E nessa abordagem do empreendedorismo por necessidade, muitas vezes essa pessoa, né, que é o empreendedor, ele não consegue entrar num processo de olhar para o lado ou pesquisar com um pouco mais de profundidade antes de ter que tomar a primeira ação, que é se jogar no mercado. Quem explica é Flávio Petri, especialista em varejo e analista técnico do Sebrae Nacional. Para ele, muita gente começa a empreender sem tempo, sem rede, sem planejamento e sem informação suficiente. Não por irresponsabilidade, mas porque muitas vezes a necessidade vem antes do preparo. Muitas vezes ele entra e já começa uma atividade empresarial sem antes fazer um processo de planejamento prévio, mais robusto, escutando outras partes, né, escutando outros profissionais do mercado que já estejam empreendendo no setor, ou às vezes não procuram entidades que podem apoiá-los a tomada dessa decisão, né, de qual caminho tomar, qual processo seguir, e às vezes pegam informações picadas. Quando pegam informações, acabam pegando informações picadas que não os levam a tomar a melhor decisão. O cliente chega, escolhe o prato, come, paga e vai embora. Mas para Israel Rodrigues, dono de um negócio de espetinhos há mais de 6 anos no Distrito Federal, o expediente começa muito antes do primeiro pedido. Israel tem 3 pontos de venda, entre eles um no centro de Brasília, um no Riacho Fundo 1 e outro no Guará. Serve almoço, janta, conhece cliente pelo nome e trabalha com a família. Mas a rotina que sustenta o prato pronto começa ainda cedo, passando por atacadões, loja de embalagem, sacolão, cozinha, trailer, estoque e madrugada adentro. O comerciante, quando ele não está dentro do estabelecimento, ele está fazendo compras. Eu acordo 6h40 da manhã, passo por 3, 4 atacadões, loja de embalagem, sacolão, selecionando os melhores produtos para nós. O trabalho de Israel não cabe no horário em que o cliente vê o trailer aberto. Eu saio daqui para servir do almoço, saio às 14 horas, vou para o espetinho da minha cidade às 17, lá eu fico até às 0 hora, até meia-noite. Então, até chegar na minha cozinha, armazenar meus produtos, guardar tudo, higienização de caixas térmicas, ir para minha casa e colocar a cabeça no travesseiro para dormir é 2 horas da manhã todos os dias.
Se a rua cobra o corpo de Israel, a internet cobra a mente de Nathalie. Ela tem uma loja online de prata e semijoias. Começou em 2021, depois de terminar a escola, com R$500 em mercadorias, venda no boca a boca e um perfil no Instagram. Não há loja física, mas isso não significa menos trabalho. Nathalie não abre uma porta de vidro pela manhã, ela desbloqueia o celular. É ali que estão a vitrine, o caixa, o atendimento, o estoque, a cobrança, a dúvida da cliente e a ansiedade de aparecer para vender. Quando eu comecei, eu não sabia. Porque, assim, a empresa tá 100% no celular. Você trabalha 100% 24 horas com o seu telefone. Então, de certa forma, você não consegue se desligar. Você não tem muito um horário para iniciar e um horário para terminar. A promessa do digital é trabalhar de qualquer lugar. A prática é outra. Produzir conteúdo, responder cliente, escolher peça, embalar pedido, enviar produto, atualizar site, fazer stories, acompanhar acesso, pensar em venda. Tudo isso, muitas vezes, dentro de casa. Que eu preciso produzir conteúdo, eu preciso vender, eu preciso tirar as dúvidas das clientes, preciso precificar, preciso enviar também os pedidos e acaba que fica um pouco exaustivo. Gabriel Porto viveu o outro lado dessa história. Ele já abriu uma agência de publicidade e uma loja de cookies. No papel, eram negócios bem diferentes. Na prática, os dois cobraram algo parecido: gestão, alinhamento, controle, decisão e capacidade de lidar com o que não aparece na ideia inicial. Na agência, Gabriel e os sócios tinham um repertório de marketing, mas entender de marketing não era o mesmo que saber operar uma empresa de marketing. A gente entendia sobre marketing, já atuava no marketing, mas a gente não sabia exatamente como funcionava uma agência. Essa talvez seja uma das principais lições escondidas do empreendedorismo. Saber fazer bem alguma coisa não significa automaticamente saber transformar essa coisa em empresa. Todo negócio começa com uma aposta. Um produto bonito, uma receita boa, uma ideia criativa, um ponto que parece promissor, uma rede social que começa a ganhar seguidores. Mas em algum momento a matemática chega e ela não quer saber se havia paixão, não quer saber se o produto era bom, não quer saber se o cliente elogiava. Ela pergunta outra coisa: quanto custa? Quanto entra? Quanto sai? Quanto sobra? E por quanto tempo dá para continuar? Para Israel, a conta pode mudar por algo bem simples: o céu fechar. Choveu, principalmente à noite, é bem complicado, né? Porque a família sai para jantar, de repente vem aqui, fecha o tempo, ou começa a chover, acaba que o nosso público, ele acaba se afastando, o que é normal, né? Ninguém vai para baixo de uma tenda ou de uma barraquinha para ficar na chuva, né? No negócio de rua, a chuva não é só clima, é faturamento. Mas os imprevistos não vêm apenas do céu. Às vezes, da própria dificuldade de entender o valor do que se vende. Nathalie sentiu isso na hora de precificar seus produtos. No início, eu tinha muita dificuldade de precificar as peças, porque eu sentia que o meu produto estava caro. Mas com o tempo, eu ficava me perguntando: será que tá caro? Será que alguém vai comprar? E aí, dava um pouco de insegurança. Não é só insegurança, é falta de referência. Preço não é chute. Preço inclui mercadoria, tempo, embalagem, fornecedor, curadoria, atendimento, taxa, entrega, experiência e margem. Quando isso não está claro, o empreendedor pode vender muito e ainda assim não ver dinheiro sobrar. Gabriel aprendeu isso de outra forma. Na loja de cookies, o produto era bom, o iFood tinha boa avaliação, o Instagram funcionava, mas a localização, a mudança de comportamento do consumidor depois da pandemia e a estrutura da operação começaram a pesar. A localização perfeita para a pandemia, que ela é no centro administrativo de Brasília, perto de vários prédios, então para a entrega estava muito bom. O grande problema que a matemática não fechou foi quando saiu-se da pandemia e as pessoas começaram a sair de novo em vez de pedir. Aí o nosso rendimento, assim, o que a gente ganhava, começou a ser 30% do que um dia já foi esse 100%. E aí que eu vi que as coisas tinham que mudar para tentar sobreviver. Produto bom não paga a conta sozinho. E a conta que não aparece na hora da venda pode chegar depois. Imposto é sempre complicado. Mas por quê?
porque o imposto você não paga ali na hora, né? Junta o trimestral para você pagar depois, e aí se você não teve nenhum lucro, você tá tirando 100% do seu bolso depois e vira uma despesa gigante. Então o imposto ele é triste por conta disso. Como ele não é ali na hora, no tete a tete mesmo, você acaba tendo uma ilusão de que você não vai pagar. Então quando chega, às vezes você não tá preparado para pagar. Quando o imposto chega, a chuva atrapalha, o ponto não responde, o algoritmo não entrega e a venda não cobre os custos, muita gente entra em um ciclo perigoso, usar o dinheiro pessoal para salvar a empresa. O CPF tenta socorrer o CNPJ e muitas vezes os dois afundam juntos. Em março de 2026, a CNDL e o SPC Brasil registraram mais de 74 milhões de consumidores inadimplentes no país. O dado não mede a inadimplência de empreendedores, mas ajuda a dimensionar o aperto financeiro das famílias brasileiras. Esse é um erro muito básico e muito comum para quem está empreendendo, né? Para quem está começando essa vida empreendedora. É um conceito bem que até na contabilidade a gente fala como o princípio de entidade. É você de fato separar o que é conta, o que são as despesas e contas do seu negócio e as despesas e contas pessoais. Flávio Petri explica que essa separação precisa estar prevista no planejamento financeiro do negócio. Não significa que o empreendedor não possa tirar dinheiro da empresa. Significa que essa retirada precisa estar organizada como remuneração, e não como improviso. Tudo isso a gente consegue resolver no processo de planejamento financeiro, em contratos financeiros, né? Então a gente tem capacitações que falam sobre a questão do planejamento financeiro, onde trata-se de fluxo de caixa, trata-se de capital de giro, a precificação a gente consegue trazer dentro das nossas capacitações. Ser seu próprio chefe talvez seja uma das frases mais vendidas do empreendedorismo. Parece liberdade, mas para quem está começando, muitas vezes significa também ser o financeiro, o atendimento, o marketing, o estoque, a entrega, o RH, a operação, a estratégia e o suporte técnico. Nathalie chama isso de equipe. Todo mundo fala que não precisa de chefe, que é mais fácil tomar decisões porque é só você. E não é fácil tomar decisões, porque às vezes você não tem alguém para compartilhar um problema, você tem que decidir tudo e essa parte é um pouco difícil. A flexibilidade existe, mas vem acompanhada de um detalhe que pouca gente coloca em um post motivacional. Vendem muito isso, que a gente vai ter muito tempo e na real a gente não tem tanto tempo assim, porque quando a gente é equipe, a gente tem que fazer tudo. Gabriel resume de forma ainda mais direta. A maior mentira de ser seu próprio chefe é que, na verdade, você não é só seu próprio chefe. Você tem o esforço de conseguir comandar todo mundo que está trabalhando para você. Você tem que dividir a atenção entre vários pontos. Uma empresa, ela não é só uma área, né? Então, o complicado de uma empresa não ser só uma área é que ou você vai ter que contratar muita gente para saber o que você não sabe e conseguir tocar essas outras partes, ou então você mesmo tem que saber tudo. E quando uma empresa não é só uma área, alguém precisa dar conta de todas elas. E no meu caso, eu meio que tive que saber tudo em todas as empresas que eu abri. Então isso é um pouco complicado, porque a gente sabe que ninguém sabe tudo e que ser seu próprio chefe, na verdade, é se ferrar muito. Não tem facilidade quando você é seu próprio chefe. Tudo depende de você. Você não tem nenhuma diretriz que alguém vai estar dando para você. Você que tem que correr atrás de tudo, tem que saber e planejar os próximos passos e executar tudo ao mesmo tempo. Israel não fala de liberdade como uma mentira, mas também não vende facilidade. Para ele, o ponto central é a responsabilidade. Às vezes a gente fala, eu queria ser dono do meu próprio negócio. Hoje eu não quero trabalhar, hoje eu quero dormir até mais tarde. Conversa, isso é mentira. A gente pode sonhar com isso, mas fazer não tem como. Eu acho que o empreendedor hoje, quando ele se consolida no mercado, ou em qualquer que seja o ramo, ele tem sempre a preocupação de acordar cedo, de estar gerenciando sua empresa e de estar a par de tudo. A partir do momento, eu até falei lá atrás, que você não tem essa dedicação, essa garra, essa vontade, eu acho que aí é melhor você procurar um outro caminho. Nesse ponto, a romantização começa a cair, porque o pequeno empreendedor não precisa apenas de coragem, precisa de processo. E para Flávio Petri, a tecnologia pode ajudar parte dessa operação a deixar de depender exclusivamente do corpo e da cabeça do dono. A tecnologia ela vem para auxiliar esse
MEI a descentralizar parte da rotina, parte da operação, que acaba consumindo muito do seu tempo diário ali, e no momento em que esse MEI pode estar dedicando para tomada de decisões mais estratégicas. Até aqui, essa história falou de cansaço, tela, chuva, improviso, preço, solidão e fechamento. Mas existe uma pergunta por trás de todas essas camadas. O que essas pessoas precisavam saber antes de abrir a empresa? Nathalie começou na coragem. A internet virou a principal professora. Ela pesquisava, observava pessoas do mesmo nicho, aprendia com a tentativa e erro. Mas olhando para trás, ela mudaria uma coisa. Com certeza eu teria buscado cursos e uma ajuda mais cedo, se eu tivesse tido essa cabeça de antes. Eu demorei um pouco para procurar cursos, orientação, e hoje eu vejo o quanto isso faz diferença. Se eu tivesse tido um mentor ou alguém para me ajudar nesse processo, eu acho que eu teria crescido muito mais rápido. Para ela, orientação não teria eliminado todos os problemas, mas poderia ter encurtado o caminho. Sozinho você aprende, mas mais lento, um processo mais doloroso. Então, com alguém te orientando, você encurta esse processo. Gabriel também reconhece lacunas. Na agência, o problema não era a falta de criatividade, era alinhamento, cultura, organização e gestão. Nos cookies, havia produto, havia marketing, havia tentativa, mas faltou aprofundar o conhecimento sobre o setor alimentício. E tentei fazer de tudo que eu podia ali para melhorar. No caso, o que eu via que eu não conhecia tanto sobre o setor alimentício. E aí sim valeria a pena ter feito alguma coisa mais voltada para aprender sobre o setor alimentício. Israel começou de outro lugar. Filho de comerciante, ele aprendeu no contato direto com o público, no atendimento, na rotina, na prática. Mas mesmo quem cresceu no comércio sabe que conhecimento não é o ponto de partida apenas, é manutenção. Eu com os filhos, minha esposa, a gente está sempre atento a esse mercado de cursos. Às vezes a gente vê algo interessante, a gente até compra na internet. O difícil é a gente se adequar ali, né? Mas a gente dá uma repaginada e está sempre buscando alguma informação nova sobre o ramo, algo novo, algo que possa vir somar e ser benéfico não só para a gente, mas para os nossos clientes também. Por que não, né? Estamos sempre com vontade de crescer, sempre com vontade de levantar mais a nossa bandeira. Educação empreendedora, portanto, não é apenas ensinar alguém a abrir um CNPJ, é preparar para entender mercado, calcular custo, escolher ponto, lidar com fornecedor, separar dinheiro pessoal do dinheiro da empresa, negociar, vender, atender, contratar, automatizar e decidir. É transformar coragem em método. E é aqui que entra uma ferramenta básica, mas muitas vezes ignorada por quem precisa começar rápido: o plano de negócios. O ideal é que, antes de empreender, esse candidato a empreendedor, né, empresário, que ele construa o seu plano de negócio. No plano de negócios, o empreendedor precisa olhar para o mercado, concorrência, fornecedores, aspectos legais, necessidades de consumidores, previsão de investimento e possibilidade de retorno. Mas Flávio faz um alerta importante: plano de negócios não serve apenas para quem ainda vai começar. Mas isso de repente, eu já comecei a empreender. Aquele empreendedor por necessidade, ele não teve tempo de planejar. Muitas vezes é a tal da planejação. Eu precisei dar o primeiro passo. Precisei sair da INES, precisei dar o primeiro passo. Quer dizer que eu não preciso mais fazer o plano de negócio? Não, muito pelo contrário. Agora que é mais urgente ainda você fazer o plano de negócio para entender, né, quais são os pontos que você já está fazendo, o que você precisa ajustar, o que você precisa melhorar e o que você precisa, por muitas vezes, corrigir ou redirecionar a sua rota. E essa talvez seja a chave central desta reportagem. Muita gente aprende a empreender tarde demais. Quando o negócio já estava aberto, quando o boleto já venceu, quando a sociedade já desgastou, quando o estoque já encalhou, quando a loja já fechou, quando o corpo já cansou. No discurso empreendedor, errar costuma ser tratado como etapa de sucesso, mas na vida real, fechar uma empresa raramente parece uma frase de palestra. Às vezes, parece angústia. Na agência de publicidade, Gabriel percebeu que o problema já não era apenas financeiro. Era também de organização, cultura e relação entre os sócios. Eu via que a agência estava muito desorganizada, eu tentava organizar e não surtia efeito por conta dos meus sócios mesmo.
Então eu estava tentando puxar para organização e eles puxando mais para a área de criatividade e bagunça generalizada. A partir disso eu fui vendo, cara, o cliente foi saindo porque a gente não conseguiu entregar alguma coisa que a gente tinha se planejado para entregar, que prometeu para o cliente não entregar. Antes de sair, veio uma noite difícil. Quando você tenta se desligar de alguma coisa que você acreditava muito, você fica muito angustiado e você não tem muito com quem dividir essa angústia quando você é dono, porque você vai falar com os seus colaboradores que você vai sair antes de sair, isso pode criar alguma confusão na empresa, né? Então eu acabei passando por alguma angústia muito grande antes de conseguir de fato me desligar. A história de Gabriel ajuda a mostrar uma etapa que muitos empreendedores evitam nomear, quando o negócio deixa de ser aposta e passa a ser prejuízo. Na loja de cookies, vender a empresa não foi o ápice de uma trajetória de sucesso. Foi uma forma de tentar sair com parte do prejuízo recuperada. A venda foi uma saída estratégica para eu recuperar uma parte do meu prejuízo. Eu só recuperei uma parte, eu não ganhei, dinheiro em momento nenhum com essa minha loja de cookies. E o sentimento principal não foi vitória financeira. Na verdade, foi um suspiro de alívio mesmo. Mas pensar em desistir não é exclusividade de quem fechou a empresa. Israel está com o negócio funcionando, cresceu, tem clientes, tem pontos de venda, tem rotina, mas mesmo assim o cansaço aparece. Praticamente toda semana a gente pensa em desistir sim, é um negócio, não é para qualquer um, é um ramo que exige bastante empenho, dedicação, amor, né? O ramo de alimentação hoje, ele só obtém o sucesso aquele que ama de verdade a profissão. Eu costumo dizer assim, o ser humano ele entra para qualquer ramo, a gente corre atrás para trabalhar, para manter a família, mas o ramo da alimentação, se você não tiver o amor e o carinho para servir aquele prato final para o cliente, não dá certo. É melhor inventar outra coisa, porque exige muito. Nathalie também pensou em parar. Em determinado momento, tirou o site do ar porque não conseguia conciliar faculdade com a loja. Teve algumas vezes que eu pensei em desistir, inclusive teve uma época que eu tirei o site do ar porque eu não estava conseguindo conciliar, porque eu também sou estudante e eu não estava conseguindo conciliar a faculdade com empreender. E o que fez ela voltar foram as próprias clientes. Durante esse tempo que eu tirei o site do ar, muita gente me mandou mensagem perguntando, clientes vindo atrás de peças, e aí eu avisei que eu tinha parado por um tempo, mas também foi um motor muito grande para me fazer voltar. Essas histórias mostram que o peso invisível do empreendedorismo não aparece apenas quando a empresa fecha. Às vezes aparece quando ela dá certo, às vezes quando ela cresce, às vezes quando ela exige mais do que o dono consegue sustentar sozinho. No Brasil, pedir ajuda ainda pode parecer confissão de fraqueza, mas talvez seja o contrário. Talvez pedir ajuda seja justamente o que separa uma decisão no escuro de uma decisão com algum mapa. Para Flávio Petri, não existe um único momento certo para buscar orientação. Todo estágio do negócio pode ser uma oportunidade de diagnóstico. Não existe um momento exato para um empreendedor buscar ajuda, porque cada momento de maturidade de um negócio, ela é uma oportunidade para buscar esse tipo de auxílio. Isso vale para quem ainda vai abrir, para quem já abriu e está perdido, para quem quer crescer e também para quem precisa decidir se continua, muda a rota ou encerra de vez. Nem todo empreendedor precisa ser autodidata. E se você busca o auxílio de quem já conhece ou quem já caminhou em determinadas rotas, já é um corte de caminho. E isso faz você ganhar produtividade, ganhar tempo, ampliar cada vez mais os seus horizontes. O Sebrae oferece diferentes soluções para esses momentos: capacitações, consultorias, planos de negócios, conteúdos por segmento, Sebrae Tech, Empretec, agentes locais de inovação e soluções digitais. Mas antes de qualquer ferramenta, o primeiro passo é outro: escutar, entender e diagnosticar. A primeira coisa que o Sebrae vai fazer vai ser escutar, entender e diagnosticar. Entender o que de fato está acontecendo, o que essa empresa precisa, o que eles querem, qual é o objetivo maior. Porque muitas vezes o problema que o empreendedor acha que não tem é exatamente o problema que está quebrando o negócio. Ele acha que precisa vender mais, mas talvez precise precificar melhor.
Ele acha que precisa postar mais, mas talvez precise organizar um processo. Ele acha que precisa abrir outro ponto, mas talvez precise entender se o primeiro ponto ainda é viável. Às vezes o negócio ele está vendendo, faturando bastante, mas o resultado não está vindo. Às vezes o empreendedor pode pensar, poxa, eu estou vendendo pouco então, porque se o resultado não está chegando, eu vou ampliar meu mercado. E por muitas vezes não é uma questão de ampliar mercado, às vezes pode ser coisas mais simples, de precificação. Então, e aí, fazendo uma precificação errada, pode até acontecer de quanto mais você vende, mais você fatura. Se você coloca um preço que você está saindo em prejuízo, né, sua estrutura de custo é maior do que o valor que está lá sendo faturado, na hora de fechar a conta, quanto mais você vende, mais no prejuízo você está. Nathalie segue no digital. Ela quer investir em marketing de influência, tráfego pago, TikTok, Instagram e alcançar mais clientes. Mas hoje sabe que a internet sozinha não ensina tudo. Israel segue na rua, acorda cedo, compra, cozinha, serve, atende pelo nome, ajusta o prato, observa o céu, paga fornecedor, paga funcionário e continua mesmo cansado. Gabriel fechou ciclos. A agência ficou para trás, a loja de cookies também, mas ele não olha para essas experiências apenas como fracassos. Eu acho que ter sucesso é uma coisa muito individual, né? Mas o que eu tô levando de consideração em ter sucesso hoje é ter aprendido tudo que eu aprendi, ter continuado onde eu continuei. E, assim, agora que eu não tô mais, né, nessa fase de investir tanto fora do meu trabalho principal, eu acho que eu tô tendo mais sucesso no meu trabalho principal. Porque tudo é uma questão de tempo. Você tem um tempo determinado para conseguir fazer tudo que você tem para fazer no dia, né, na sua vida. Então, se você junta muita coisa para fazer, você não consegue fazer tudo bem e você vira um marreco, né? Você não anda bem, você não voa bem, nem nada bem. E você tem que, em alguma ponta, estar se destacando muito no mercado privado para conseguir realmente ter esse sucesso que as pessoas querem, que é ganhar dinheiro e ter sua marca ali como uma vitrine para o mundo inteiro. Eu hoje já quis isso, não enxergo mais isso como ter sucesso. Eu acho que o sucesso ele pode ser também você construir uma família, você estar tranquilo no seu trabalho, você não ter tantas preocupações. Isso pode ser um sucesso na sua vida também, é uma questão realmente muito pessoal. Empreender pode mudar uma vida, mas quando vira discurso fácil, também pode empurrar muita gente para uma jornada sem mapa. A coragem importa, a vontade importa, a paixão importa, mas paixão não precifica produto. Coragem não organiza fluxo de caixa, vontade não escolhe ponto sozinha. Post bonito não substitui gestão e trabalhar muito não garante que a conta vai fechar. Talvez o empreendedorismo brasileiro precise ser menos romantizado e mais ensinado. Porque abrir uma empresa é só o começo. O desafio é continuar. E você? Também faz parte dessa história? Já abriu um negócio? Pensou em desistir? Aprendeu na marra algo que gostaria de ter sabido antes? Histórias como essas ajudam a mostrar que empreender no Brasil não é só uma decisão individual. É também uma experiência coletiva, feita de tentativa, erro, aprendizado e muitas vezes silêncio. Eu sou Alex Akira e este foi o Dossiê Varejo SA. Um abraço e até a próxima.